Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Clara e hoje o assunto vai ser sobre opioides, sobre a farmacologia dos opioides em si. Antes de eu falar sobre os opioides, esse assunto é sobre, na verdade, a farmacologia da dor, com foco específico em opioides, mas a gente vai falar sobre anti-inflamatórios não esteroidais, a gente vai falar sobre outros tipos de analgésicos que a gente tem, antitérmicos também, tudo assim, são farmacologia para a dor em si. E antes de a gente iniciar falando sobre dos fármacos, inclusive, se vocês quiserem saber de forma mais específica como funciona a fisiologia da dor em si, né, dos mecanismos nociceptores que a gente tem um vídeo aqui tem alguns vídeos, né, aqui no perfil sobre isso. Mas o primeiro conceito que eu vou entrar é o que seria a nocicepção. A nocicepção é basicamente a forma que o nosso corpo percebe um estímulo que tem um potencial para ser doloroso, entendeu? É como se fosse assim, é a forma que o nosso corpo detecta que tem uma lesão do corpo em si. Então, olha só, nossa nocicepção é a detecção da lesão tissular por fibras especializadas que transmitem o sinal para o corpo, ou seja, é o mecanismo que o corpo detecta que tem alguma lesão acontecendo. Não é um mecanismo em que a gente vai sentir a dor, a nocicepção, porque a dor é meio que a resposta que o nosso corpo dá para esse estímulo, né? Para nossa percepção. Então, a nossa percepção, ela que vai perceber que tem uma lesão. Uma lesão até mesmo potencialmente fatal. Então, ela percebe. O ato que eu costei a mão, vamos supor, num lugar com uma superfície muito quente, é, vamos supor que eu não senti dor. Assim, o ato é que é muito rápido como funciona, né? Mas o nosso corpo, encostei aqui, o nosso corpo, a nossa percepção que faz com que a gente perceba que tem uma lesão, que a alta temperatura vai lesionar a nossa pele, vai lesionar a minha mão, no caso. E foi o que eu falei, a dor é a resposta para essa nossa percepção que a gente tem. E de maneira breve, eu vou falar como que funciona a fisiologia da dor. A primeira coisa que é assim, inicialmente vai acontecer um estímulo, seja ele químico, seja ele térmico, ou seja ele físico mesmo. Vamos supor, o ato de uma pessoa vir com uma agulha e me fincar assim. Vai acontecer esse estímulo. Esse estímulo, ele é captado pelos nossos neurônios periféricos e ele vai ser transmitido em sinal elétrico, né? Esse estímulo físico que tá tendo, do ato de eu encostar a agulha em mim, ele vai ser transformado em impulso elétrico, em um sinal elétrico que vai ser mandado depois para os nossos neurônios, que dos neurônios vai ser mandado para o corno dorsal, do corno dorsal, que é onde que ele vai interpretar. Não é que ele interpreta. Assim, ele interpreta e modula a dor e depois envia lá pro córtex cerebral, que é no córtex cerebral que a gente vai sentir a dor mesmo, sabe? Então, olha só, inicialmente vai acontecer o estímulo mecânico, que nem a gente falou, seja mecânico, térmico ou químico, que é captado pelos receptores, pelos neurônios periféricos em si. E ele é transformado em um sinal elétrico. Esse primeiro momento em que o estímulo mecânico ele é transformado em um sinal elétrico, em um impulso elétrico, é chamado de transdução. Quando esse impulso elétrico ele é enviado para o nosso córtex, para o nosso cérebro, para o córtex cerebral, através das fibras aferentes, a gente fala que é o momento da transmissão, né? Então, olha só, a transdução, então, é o momento em que a energia do estímulo, como pressão, calor ou dor, é convertida em potenciais de ação capazes de ser conduzidos por neurônios sensoriais. Após a transdução, vem a transmissão, que eu falei, que é o momento em que consiste esse impulso nervoso. Ele vai chegar no nosso sistema nervoso central, através das fibras aferentes, né, das fibras que estão na periferia, que vão para o centro, né, para o sistema nervoso central. Então, esse impulso, ele vai viajar por diferentes neurônios centrais até chegar no nosso córtex central, onde finalmente a dor vai ser interpretada. É mais ou menos esse momento, é mais ou menos isso que acontece a fisiologia da dor. Então, você tem primeiro você tem o estímulo, né, mecânico, físico, mecânico, químico ou se não térmico que vai acontecer. Depois você vai ter a transdução, que é onde ele vai ser
convertido em um sinal elétrico, em um impulso elétrico, para depois ele ser onde ele vai ser transmitido para o sistema nervoso central, onde vai ter a percepção, onde ele vai ser interpretado, onde a gente entende a dor, né? Isso tudo é muito rápido. Encostei a mão na chapa quente, 1, 2, 3, já retirei a mão, que é um mecanismo de auto de você se proteger. Aqui no perfil tem falando sobre isso mais, né? Só que acontece, isso aqui que eu vou falar aqui agora é muito importante para a gente entender como que funciona as dores neuropáticas, né? Quando você tem uma lesão e essa lesão, quando eu tenho essa lesão, ela ativa os mecanismos da nocicepção, né? Que eu falei que é o mecanismo de que você percebe que tá acontecendo uma lesão tissular, uma lesão tecidual ali, assim, né? Então, eles vão começar a liberar e a responder às substâncias. Então, esses neurônios nociceptores, né, eles vão se tornar ativos, eles vão ficar excitáveis. Só que se esse limiar, se eles ficarem excitáveis constantemente, isso for uma coisa assim permanente, o que vai acontecer? A percepção deles em relação à dor vai diminuir. Então, o que antes que era para sentir que era para você sentir dor com estímulos realmente dolorosos, o seu corpo ele começa a sentir dor com atos não dolorosos, com estímulos não dolorosos. Tem o ato de eu colocar, eu esqueci realmente o nome específico para isso, mas colocar só o ato de eu colocar a camisa, o vestido, qualquer outra roupa, vai fazer com que a pessoa sinta dor, né? A pessoa ela sinta uma dor muito extrema, né? Então, assim, que não era pra sentir. Se eu, sei lá, a pessoa me toca, um ato de tocar já sinto dor. Então, isso é quando acontece quando tem essa falha nesses neurônios, nesses nossos receptores, quando eles ficam excitáveis constantemente, que eles acabam perdendo esse limiar, essa noção de dor. Além disso, o que é uma dor que era, vamos supor, eu sou uma pessoa normal, que eu não tenho isso. A pessoa vai lá me belisca, eu já sinto dor com isso. Agora, uma pessoa que já tem problemas nesses neurônios, nesses nossos receptores, uma outra pessoa vai lá e belisca ela tem o quê? Uma hiperalgesia, que é uma dor extremamente dolorosa que a paciente, a pessoa sente, que o paciente sente em si, né? Então, isso é muito importante para a gente entender, porque no caso a gente vai, por exemplo, assim, como que a gente vai tratar, por exemplo, dores neuropáticas, que as dores neuropáticas é o seguinte, anti-inflamatórios normais, como ibuprofeno, nimesulida, que vão realmente, que são, possuem uma ação anti-inflamatória, que a nimesulida, ela mais é um analgésico em si, né, que eu vou falar sobre ela, inclusive, aqui, possui essa ação, assim, eles não vão tratar dores neuropáticas, por quê? Porque o problema não é que você tem uma inflamação no teu corpo. O problema é justamente nos neurônios nociceptores, né? Nos nociceptores que você tem, que eles vão estar com algum problema, que ele vai ter por exemplo, pode ter uma lesão, alguma doença pode ter lesionado eles, que eles têm essa característica super excitáveis. Pacientes que têm a dor do membro fantasma, né, que é como, vamos supor, pacientes que estão em guerra, infelizmente amputaram a perna e por algum motivo, sei lá, traumático, assim, eles não adquiriram, né, houve uma lesão nesses nossos receptores, o paciente, ele começa a sentir dor na perna em que não existe, que é na perna que foi amputada. Então, como que você vai tratar o paciente com um analgésico que atua com inflamação, essas coisas, sendo que o problema dele em si não é inflamação, sabe? Tanto que nesses casos a gente vai utilizar justamente antidepressivos, e outros fármacos, né? Porque a gente tem que utilizar fármacos que vão atuar justamente no sistema nervoso central, porque o problema é no sistema nervoso central em si, sabe? Aí a gente tem dois principais deles, né, que eu tô falando que está muito mais lá na frente e eu já adiantei meu processo, mas é a amitriptilina e a duloxetina, tá, que são os dois principais antidepressivos que vão atuar justamente em dores neuropáticas. Como que ele funciona? Os dois, eles vão basicamente inibir a recaptação da serotonina e da noradrenalina no nosso corpo. Existe um mecanismo que a gente chama de mecanismo portão, que era para mim ter falado isso primeiro, para depois eu ter explicado essa parte, mas é como o corpo ele entende o seguinte, vamos supor que o ato
bati o meu braço na mesa. O ato de eu esfregar é uma teoria, tá? Teoria portão. O ato de eu esfregar é como se melhorasse essa dor, porque nesse ato de eu esfregar ia ativar outras fibras. Já tem um vídeo falando sobre isso, inclusive, e ativar outras fibras que vão fazer com que basicamente a serotonina e a noradrenalina, esses neurotransmissores que são capazes de inibir a dor, ficassem mais tempo assim na fenda sináptica funcionando. Então, como que eu explicaria? Então, justamente esses antidepressivos, essa amitriptilina e a duloxetina, eles vão atuar inibindo a recaptação, ou seja, que o corpo reabsorva a serotonina e a noradrenalina durante. Vai impedir que reabsorva e então elas vão ficar mais tempo na fenda sináptica inibindo a dor, sabe? Então meio que isso funcionaria esse mecanismo, né? Não agiria com inflamação as coisas que nem esses outros anti-inflamatórios aí. Esses analgésicos, essas coisas, né? Mas eu falei que eu tô bem mais lá na frente. Então vamos lá. Sobre a modulação da dor. Eu vou repetir isso tudo de novo, porque eu tô acompanhando meu resumo aqui, só que eu fui aleatoriamente. A modulação da dor. A dor, por estímulos iguais, vai ser interpretado de diferentes formas em cada pessoa. A dor é uma coisa muito pessoal. A dor do luto, por exemplo, uma coisa pessoal. A forma que eu sinto o luto não é a mesma forma que a outra pessoa sente o luto. A dor que, vamos supor que a pessoa foi que... Ai, tem gente me ligando, peraí. Gente, perdão, minha mãe me ligou. Eu não sei se isso influenciou no vídeo, mas mil desculpas. Eu falei que a dor, vamos supor o seguinte, que uma pessoa, um agente externo, pegue uma agulha e com a mesma intensidade, com a mesma pressão, me finque. E finque em uma outra pessoa. A dor que eu senti não vai ser a mesma dor que outra pessoa sentiu. Tanto que eu brinco que minha prima é Maria das Dores. Eu falo que é a Maria das Dores porque ela sente dor demais. Só que a dor que a pessoa sente é diferente da outra. Então, a dor por estímulos semelhantes é percebida de maneira distinta por cada pessoa. Outra, o estímulo doloroso ele é modulado por vários níveis do sistema nervoso central, tá? E pode ser aumentado ou diminuído a cada sinapse. O corno dorsal é onde chegam os estímulos sensoriais. E é ele que vai enviar a quantidade e vai controlar basicamente. Ele que recebe esses estímulos das fibras, ele decide quanto sinal vai subir para o cérebro. Então, ele não só transmite a dor, mas ele também escolhe a quantidade de dor, basicamente, que vai enviar para o nosso cérebro interpretar. Os principais os principais mediadores da inibição da dor serotonina, noradrenalina, encefalina, o GABA, acetilcolina, glicina, são esses neurotransmissores aí que a gente tem inibidores. Aí tem a teoria do portão, que nem eu havia citado, e existem quatro tipos de dores. A dor aguda, que é aquela dor que responde bem ao tratamento, é uma dor curta. A dor crônica é uma dor que se perpetua mesmo após o tratamento, e ela não vai responder bem ao tratamento. A dor nociceptiva, ela pode ser dividida em dois tipos, dor somática e dor visceral. A dor somática é aquela bem localizada, que você sabe dizer onde que é. A dor visceral é uma dor mal localizada, é uma dor difusa, você não sabe dizer exatamente onde que é, né? Em si. E a gente tem a dor neuropática, que nem eu havia falado, que é diferente da dor comum. Por quê? A dor comum, geralmente, ela surge por inflamação ou lesão de tecidos. Aqui, o problema na dor neuropática foi que eu falei, é o próprio sistema nervoso central. Alguma doença ou alguma coisa lesionou esses neurônios que acabam fazendo com que eles se tornem que eles perdem aquele limiar da dor, então qualquer coisinha faz a pessoa sentir dor, sentir uma hiperalgesia, sabe? Então, mais ou menos isso. Então, após essa lesão, os neurônios eles ficam anormalmente excitáveis, ou seja, suas membranas passam a disparar sinais elétricos de forma exagerada ou até mesmo sem nenhum estímulo. Isso que a gente chama de hiperatividade patológica. Então, o paciente ele pode sentir dor do nada. Foi o que eu falei, aquela dor fantasma. Como que o paciente vai sentir uma dor
sendo que ele não tem um membro, sabe? Então, seria essa dor espontânea, assim, que sente. Aí, como consequência, o paciente ele pode sentir dor mesmo sem causa aparente, além de apresentar sintomas típicos como queimação, choque, formigamento, que seria a parestesia, né? Dor ao toque, que seria a alodinia, que a gente sente. Aumento da dor e estímulos já seriam dolorosos, então teriam aí uma hiperalgesia. Então, é uma dor que deixa de ser apenas uma resposta a uma lesão e passa a ser a dor gerada por algum problema no sistema nervoso central. Aí, novamente, foi o que eu falei. O tratamento desses tipos de dores neuropáticas é fármacos que atuam no sistema nervoso central, como antidepressivos, como a amitriptilina e a duloxetina, que nem eu havia citado. A dor neuropática não responde bem a analgésicos comuns, como dipirona ou AINES, porque o problema não é a inflamação, e sim uma desregulação do sistema nervoso. Por isso, o tratamento é feito com medicamentos que atuam no sistema nervoso central, modulando a transmissão da dor. Aí existem alguns exemplos de neuropatias, por exemplo, uma polineuropatia periférica, neuralgia do trigêmeo, que eu acho que inclusive é classificada como uma das piores dores do mundo, né? A dor do trigêmeo, do nervo trigêmeo. Síndrome, que é como se fosse uma dor de cabeça extremamente forte. Síndrome do túnel do carpo, e entre outros que a gente tem. Além disso, existe um questionário que a gente chama de DN4, que é um questionário justamente para a pessoa responder e ver se ela tem uma dor neuropática. Não vou focar nisso, não. Aí, para a gente classificar a dor, a gente tem aquela tabela, né? Se você fosse classificar a dor de 0 a 10, quanto que você classificaria ela sendo 0, nenhuma dor, 1, menos, uma dor bem fraquinha, e 10, a pior dor que você já sentiu no mundo? Aí a gente tem essa escala de intensidade da dor. E uma coisa que uma observação que meu professor falou que eu achei curioso é: crianças não podem utilizar a tabela normal da escala da dor com colometria, porque a criança gosta de cor, então ela vai para a cor preferida dela. Aí o que você tem que utilizar? Você tem que utilizar justamente a escala com aqueles emojizinhos, com as afeições das pessoas, né? E falar para a criança classificar. Aí tem uma coisa que a gente chama de opiofobia, que é o medo do paciente, não só do paciente, tá? Mas dos familiares e principalmente da equipe em administrar opioides, porque eles já têm, meio que tá enraizado na sociedade que, nossa, se eu tô usando, por exemplo, morfina, então eu cheguei a um estado terminal, entendeu? Mas não é bem isso que funciona, porque a morfina, ela não é só utilizada para quando você tem uma dor grave, ela é utilizada em várias outras situações também, sabe? E a própria equipe médica tem essa resistência em utilizar morfina porque acredita também que o paciente pode estar viciado, sabe? Então tem um grande problema em relação a esse problema com a morfina, né? O tratamento da dor. Por que é importante você tratar a dor no geral? Primeiro, ter redução da morbimortalidade, porque vai evitar complicações associadas ao sofrimento e à imobilidade. Como assim, Ana Clara? Por exemplo, um paciente, quando ele está sentindo muita dor, ele pode evitar tossir, ele pode evitar respirar, ele pode evitar a se mover. Se o paciente evita se mover, vamos supor, um paciente acamado, está sentindo muita dor. Concorda que tem grandes chances dele ter uma trombose venosa profunda? Um paciente que evita tossir, a tosse, eu já falei disso, inclusive, num dos vídeos aí dos principais sintomas respiratórios. A tosse é um mecanismo de colocar o agente irritante para fora. Então, assim, seja catarro, seja muco e outras coisas, assim, sangue mesmo, né, que a gente tem assim. Então, se o paciente evita tossir, o que vai ter? Vai ter acúmulo de secreção. Por exemplo, no caso de uma pneumonia que tem, entendeu? Então, isso vai prejudicar o quadro do paciente, evitar respirar um péssimo que pode levar a uma atelectasia. Lembrando que a atelectasia, não gravei vídeo aqui ainda, mas a atelectasia é basicamente o paciente ele tá respirando menos justamente por causa da dor. Então, vai chegar pouco ar dentro dos alvéolos, então vai chegar um momento que vai ter tanta pouca troca gasosa dentro do pulmão do paciente, que vai chegar um momento que
esses alvéolos, o pulmão do paciente se colaba, então todo o ar que está ali dentro meio que se esvai, o paciente não, o pulmão dele se encolhe, entendeu? Então tem esse problema de levar uma atelectasia, sabe? Outra coisa, além disso, a dor intensa, ela ativa o seu sistema nervoso simpático, aumentando a liberação aliás, aumentando a liberação da adrenalina e do cortisol. Isso é ruim porque vai basicamente evitar que aconteça uma cicatrização e uma recuperação boa do paciente, por causa que gera um estado de catabolismo, né, quebra de proteínas e energia. Por isso que a cicatrização e recuperação é péssima com o paciente sentindo dor. Aceleração e recuperação do paciente. É claro que se você tratar o paciente, tratar a dor, ele vai se recuperar de forma mais rápida. Diminuição da incidência de dor crônica. O quanto mais rápido você tratar essa dor, menos dor crônica o paciente vai ter, né? E existe uma escala em relação à dor, né? Se o paciente tem uma dor leve, você vai utilizar o quê? Vou utilizar analgésicos e anti-inflamatórios não esteroidais. Mas o paciente vai lá e chega com uma dor moderada. Então, vou entrar já aqui também com analgésicos ou anti-inflamatórios. Vou entrar com os opioides leves aqui. Dor muito intensa. Anti-inflamatórios, analgésicos e opioides fortes. Dor extremamente intensa, uma dor refratária à farmacoterapia, ou seja, uma dor que vai surgir mesmo você ter feito a utilização de fármacos, essa dor não some, aí você vai ter que entrar com o quê? Vai entrar com procedimentos talvez invasivos, sabe? Procedimentos intervencionais que a gente tem. Então, quais são as orientações que a gente tem aqui? Primeiro, tratar o fator causal da dor sempre, ou seja, sempre tratar primeiro o motivo do paciente estar sentindo dor. Se o paciente, sei lá, tô péssima com exemplos, o paciente está sentindo dor, vamos supor, esses dias eu tô com uma tosse alérgica que tá me causando dor. Chegou um momento que está afetando as minhas costas, aqui a parte das costelas posteriores, né? Aqui as costelas posteriores, aqui a parte que é atrás no tórax, né? Então, assim, eu tô sentindo dor. Antes mesmo de eu entrar com remédio para melhorar essa dor, eu tenho que tratar a minha tosse, né? Porque do que adianta tomar remédio para assumir a minha dor nas costas, sendo que eu tô com tosse ainda e, consequentemente, eu vou continuar tossindo e vai perpetuar a dor, sabe? Então, sempre tratar primeiro o fator causal da dor. Você pode fazer terapia multimodal com associações. Se você estiver escutando barulho, porque eu estou recebendo notificação aqui no computador, espero que isso não atrapalhe, né? Mas enfim, basicamente é o seguinte: quanto mais associações, quanto mais medicamentos bloqueando a dor, menor será a dose desses fármacos. Então, Ana Clara, posso fazer uma morfina com uma dipirona? Pode, entendeu? Se isso vai ajudar a melhorar a dor do paciente, se tem uma associação que não prejudica o paciente, pode sim fazer. Inclusive, foi o que eu falei, quanto menos dor o paciente vai ter, menor vai ser a dose desses remédios, desses fármacos, sabe? Sempre prescrever via oral, sempre que possível, tá? Não esperar o retorno da dor pro paciente para fazer a aplicação de fármacos, tanto que existem. Eu acho que não tem um fármaco aqui que eu não lembro, é o Tenoxcan. Eu acho que é ele, que ele tem. Eu vou ver isso direito, vou falar aqui, mas eu acho que ele tem uma meia-vida de 72 horas, ou seja, uma meia-vida enorme, mas a gente sempre faz a manutenção dele de 12 horas, ou seja, para não ter aquela queda abrupta, o paciente sentir dor novamente, sabe? E sempre mantendo a manutenção assim. Então, você não esperar a dor voltar para você fazer a medicação, tá? Tratar efeitos colaterais, porque é óbvio, né, que, por exemplo, tem uma frase que meu professor fala que é: a mesma mão que prescreve o opioide prescreve o laxante. Por quê? Por exemplo, eu sempre lembro dessa frase. Opioides, eles causam constipação. Por quê? Os opioides, eles meio que vão retardar a motilidade intestinal e ele também vai fazer com que absorva a água. Então, o paciente vai ficar constipado. Então, assim, Ana Clara, como que eu vou tratar isso? Pedindo o paciente comer mais fibras, ingerir mais água, ou entrar até mesmo com lactopurga, sabe? Lactopurga em si, laxantes.
e evitar doses subclínicas. O que seria uma dose subclínica? É doses que não teriam um efeito analgésico. Vamos supor o seguinte: o paciente ele faz uso de morfina de 10 miligramas, né, que seria o comprimido. Aí ele já chegou com muita dor no hospital, aí eu vou lá e aplico, sei lá, se ele faz 10, não, tem a conta certinho lá. Aí eu vou lá e aplico uma quantidade maior, sei lá, vamos supor 30, que não é dessa conta, né, mas eu vou falar da conta. Por via intravenosa. Aí o paciente continua fazendo dor, aí na teoria eu teria que continuar aplicando a mesma dose. Mas por acaso você resolve aplicar 5 de morfina para ele, 5 miligramas, sendo que a dor dele só melhora com 10 miligramas. Aliás, com 30 miligramas, que nem eu tinha falado. Então, assim, evitar doses menores que não vão fazer efeito no paciente. Isso que seriam essas doses subclínicas, né? São doses abaixo do limiar terapêutico. E, finalmente, a gente entra agora nos fármacos, né? Eu vou falar sobre os fármacos que vão tratar dor em si. Aqui eu vou dividir em dor leve, dor moderada e dor extremamente intensa e dor grave, que na dor grave é o fato onde a gente realmente vai fazer o uso de opioides em si. Então, eu vou iniciar com dor leve. O primeiro fármaco que a gente tem é o paracetamol, ou se não, acetolamida? Nossa, errei. Acetaminofeno. Então, ou se chama paracetamol, ou se não, acetaminofeno, tá? O paracetamol, ele tem propriedades analgésicas, ou seja, ele vai atuar na dor, inibindo a dor, e antitérmicas também. Ele, apesar, tem um pouco de ação, assim, ele não é um anti-inflamatório, apesar dele atuar na COX, tá? Ele atua especificamente na COX-2, então ele vai inibir, sim, a prostaglandina, então ele vai reduzir dor, ele vai reduzir inflamação, ele vai reduzir febre, sabe? Essas coisas, né? Febre por causa dos antitérmicos. Então, o paracetamol ou acetaminofeno possui propriedades analgésicas e antitérmicas. Não é um anti-inflamatório, mas ele atua em algum momento na COX, né? Eu achei que era específico na COX e é na COX-2 sim. O nome comercial dele é Tilenol, tá? Então, sei lá, tô tomando Tilenol. Então, você já sabe, a gente tá tomando o quê? Paracetamol. Ele não induz disfunção plaquetária, tá? Ou toxicidade gástrica. E o seu mecanismo de ação, foi o que eu falei, é pouco conhecido, mas ele vai inibir. Nossa, errei. Tive um erro de português aqui feio, grotesco. Peraí. Mas ele inibe a COX-2, que está envolvida com as prostaglandinas, foi o que eu falei. Então, paracetamol é isso. E eu esqueci de falar mais. Doses até 4 miligramas por dia são seguras, tá? Então, paracetamol, principal ação analgésico e antitérmico, atua na COX-2, mas ele não é um anti-inflamatório. Doses até de 4 miligramas por dia, 4 miligramas não, 4 gramas por dia são seguras, tá? E ele não induz disfunção plaquetária ou toxicidade gástrica. Dipirona ou metamizol. A dipirona e o metamizol é a mesma coisa. Ele ele tem propriedades antitérmicas e propriedades analgésicas. Ele também não é um anti-inflamatório, tanto que se você fazer doses menores que 1 grama, é justamente para esse efeito antitérmico, né? Para ele abaixar a febre, abaixar a temperatura. A eliminação dele é pelo fígado e rins. Então, se o paciente, por exemplo, tem uma insuficiência hepática, uma insuficiência renal, a eliminação dele vai estar prejudicada, né? Porque é eliminado através dessa área. Ele atravessa a barreira hematocefálica, por isso que ele tem essa ação antitérmica, por isso que ele tem essa ação analgésica. Apesar da segurança de você tomar uma dipirona tranquilamente, não é recomendável você fazer o uso contínuo dela de 3 meses, né? E pode gerar hipotensão, mas não tem nenhum fundamento científico nisso, falando que se você tomar dipirona, realmente a sua pressão vai cair. Não tem fundamento científico nessa parte não, tá?
AINES, vou entrar na parte dos AINES. Os AINES são anti-inflamatórios não esteroidais, então aqui neste momento a gente vai entrar aqueles que inibem a COX-1 e a COX-2. Quem é a COX-1? A COX-1, ela é meio que uma proteção natural que o seu corpo tem, mas é uma proteção gástrica. Então, se você inibe a COX-1, consequentemente, você vai ter maiores problemas gástricos, uma úlcera gástrica, uma hemorragia digestiva, sabe? Então, tem esse probleminha aí. Porém, a COX-2, ela inibe a prostaglandina. E a prostaglandina, foi o que eu falei, ela causa dor, febre, essas coisas. Então, a partir do momento que você inibe ela, você vai melhorar esses sintomas. Só que a prostaglandina, ela é vasodilatadora também. Então, só que a partir do momento que você inibe ela, tem aquele problema com vasoconstrição. Pacientes que têm insuficiência renal jamais podem tomar anti-inflamatórios esteroidais, como ibuprofeno, essas coisas, porque vai fazer vasoconstrição. Isso vai tanto estar relacionado com problemas cardiovasculares, mas então, e o rim vai ter pouco fluxo sanguíneo no rim. Então, sabe, tem esse todo problema em si, mas é só para a gente entender a introdução, para a gente entender melhor como funciona esses anti-inflamatórios. Então, assim, todos têm um efeito teto analgésico. O que isso quer dizer? Significa que vai chegar um momento, não importa a dose que você dá, a dor não vai conseguir se resolver, sabe? Então, ó, é um momento em que o medicamento atinge um ponto em que aumentar a dose não aumenta o alívio da dor. O problema nesses anti-inflamatórios é porque, claro, existem os não seletivos e os seletivos, né? Os não seletivos vai inibir tanto a COX-1 quanto a COX-2. Os seletivos inibem só a COX-2. Vou usar então um fármaco, o Coxibis, né? Coxibis são fármacos seletivos para COX-2. Vou usar ele só para tratar minha dor, porque ele deve ser o melhor então. Não é bem assim que funciona, porque apesar dele ser seletivo para COX-2, o efeito analgésico dele é o mesmo que os não seletivos. O problema justamente foi que eu falei nos efeitos colaterais, que vai ter o risco de proteção gástrica, o outro vai ter o risco cardiovascular, risco renal, essas coisas, né? E quais são os exemplos de anti-inflamatórios não esteroidais que eu vou falar aqui? Tenoxicam, diclofenaco, cetoprofeno, tem o naproxeno também, mas eu não vou falar sobre ele, e o cetarolaco. Aí foi o que eu falei, tem os Coxibis, que são aqueles específicos para COX-2, né, seletivos. Só que eles são novos. Quem são? Celebra, Arcoxia, Bestra. Só que eu não vou falar desses em específicos. Eu vou falar novamente sobre o tenoxam, diclofenaco, cetoprofeno e cetorolaco. O que eu vou fazer? Eu vou cortar o vídeo aqui agora, para não ficar muita informação, porque logo vai chegar a 40 minutos. E o próximo vídeo eu continuo falando sobre esses anti-inflamatórios. Terminei de falar dos anti-inflamatórios, já vou direto para os opioides, né? Então vai ficar mais fácil, porque vai entrar algumas pontinhas e tudo mais pra gente entender. Então, ó, um beijo, até a próxima, e é isso. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Ou manda mensagem no WhatsApp.